como Senhor e Salvador de suas vidas. E isso tem sido um desafio para muitos líderes, para muitos pastores, para muitos cristãos que estão à frente da obra do Senhor. Tem sido um desafio. Por que isso tem sido um desafio? Porque todo dia, todo momento, a todo instante existem crentes, existem pessoas que saem desse mundo, vêm para o contexto eclesiástico, se fazem crentes, se batizam, fazem uma profissão de fé. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio nos ensinos dos apóstolos. Eu creio no estatuto da congregação local. Serei obediente a este estatuto. Serei fiel ao dízimo. Enfim, existe toda uma profissão de fé. A pessoa então começa a se desenvolver naquele ambiente eclesiástico. Outros nascem, crescem naquele ambiente eclesiástico. O tempo passa, as coisas começam a mudar, mas a sua vida em si, ela não muda de forma definitiva. A vida de muitos permanece estagnadas, estacionadas. Não existe um diferencial na vida destas pessoas. Estes são os chamados cristãos nominais. Há um tempo atrás, especificamente no ano 2000, o Papa fez uma visita em Jerusalém. Aí, em decorrência dessa visita, um judeu residente no Brasil, na Folha de São Paulo, ele faz algumas considerações. Por ser um judeu que estudou de forma profunda a vida de Jesus, ele observa essa visita do Papa a Jerusalém e ele não começa a fazer algumas considerações com relação à visita do Papa. Ou seja, ele observa a pompa que ocorre em decorrência da visita do Papa e então traça um comentário dizendo assim: há uma diferença muito grande dos seguidores do Mestre Jesus do passado com os seguidores do Mestre dos dias de hoje. Ele faz essas considerações e diz assim: o Jesus que eu estudei no passado era um Jesus humilde, um Jesus doce, verdadeiro na proclamação da paz, um Jesus que andava no meio do povo, abraçava o povo, estava junto com os seus discípulos em todo o momento. Aí ele diz assim: há um paradoxo em relação a este homem que se diz o sucessor de Pedro. Que paradoxo é esse? Ele fala da riqueza em que se apresenta aquele líder, ele fala da separação daquele líder do povo, ele fala da superficialidade da proclamação da paz e do amor que estavam saindo da boca daquele homem, e diz assim: nunca, em momento
Imaginem um judeu não convertido, mas que conhecia a história de Jesus, traçar esse paradoxo, ou seja, essa diferença que vai em sentido contrário ao que a Bíblia realmente ensina acerca do Mestre Jesus. Nada mais, nada menos, ele estava chamando aquele homem de um seguidor somente do nome, mas a praticidade de vida dele não condizia com o que ele estava proclamando. Ele estava chamando aquele homem de um homem superficial. Todos os anos ocorre um congresso mundial de evangelização e de tratados que visam uma organização melhor, uma ordem melhor das igrejas protestantes do mundo. Esse congresso ele sempre ocorre em Lausanne, na Suíça. E algo interessante eu encontrei pesquisando. Em 1970, esses líderes protestantes se reuniram lá em Lausanne, na Suíça, para traçar um plano para a evangelização mundial. Mas para que isso pudesse ocorrer, eles deveriam antes identificar, eles deveriam antes estudar como estava a igreja protestante e o mundo naqueles dias. Aí conversa vai, conversa vem, palestras se desenvolvem naquele congresso, e eles então encontram e conseguem identificar algo que os deixaram perplexos naquele dia, naquele ano de 1974. Eles descobriram algo maravilhoso, e para muitos dos dias de hoje traz um pouco de tristeza, um pouco de injúria. O que é que eles descobriram? Eles descobriram que naquela época haviam alguns tipos de cristãos que eles intitularam como cristãos nominais. Aí eles traçaram o diagnóstico dos tipos de cristãos, pastora Rosa, em 1974. Aí eles começaram a enumerar os tipos de cristãos e identificaram 5 tipos de cristãos. O primeiro cristão que eles conseguiram identificar, vejam bem, isso em 1974. O primeiro tipo de cristãos que eles identificaram é aquele que frequenta a igreja, mas não tem relacionamento pessoal com Jesus como Senhor e Salvador. Guardem bem isso. Segundo tipo de cristãos que eles identificaram ainda em 1974 é aquele que frequenta a igreja por motivos culturais. Ou seja, a cultura na qual ele está inserida